O Chicão tem uma ação, a gente traz essa informação hoje, houve uma reversão de um resultado em terceira instância. É o seguinte, o Chicão em 2014 entra, como vários ex-jogadores entraram, com uma ação querendo direito de arena, que é um pedaço da cota de televisão para os jogadores. E ele só pede o que a lei na época mandava. Dava direito os jogadores receberem 20% da cota de TV, claro, divide ali por 30, 40 jogadores, enfim. E a quantidade de jogos que cada um participar. E aí em 2014, como os clubes nunca aceitaram pagar 20%, repassar os boleiros aos jogadores 20%, eles só aceitavam passar 5%. Aí os jogadores, ex-jogador Jorge Wagner agora, que a gente falou, tal, entraram na justiça porque falaram, não, se a lei fala 20%, você só me paga 5%, vocês estão fora da lei. Em 2011 mudou a lei, virou 5% oficial, por isso que ninguém mais entra. Os mais novos aí agora, ninguém entra pedindo porque a lei mudou, agora são 5 mesmo, os clubes passam 5 e acabou. Só que na época do Chicão, não. Aí ele ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância, 5 magistrados deram, nesse período todo aí, deram um ganho de causa a ele. Por quê? Ele tinha 2 contratos com o Corinthians, 2008 a 2010, renovou 2010 a 2013. Ele passou 6 anos no Corinthians. Nas 2 primeiras instâncias, a justiça, os magistrados, enfim, juízes, desembargadores, entenderam, ok, se ele ficou 6 anos no Corinthians, ele tem direito ao direito de arena durante os 6 anos. Ou seja, de 2008 até 11, até mudar a lei, com 20%, então o Corinthians que pague agora os 15% que era de direito, e de 11 para frente, só os 5%, que é o que o Corinthians pagava, não deve nada então para ele. Só que agora, na terceira instância, o advogado não está entendendo muita coisa, né? Por que mudou o advogado do Chicão? Ele até fala sobre isso, tem uma memória ali do caso a caso, depois vocês olham. A justiça reverteu e deu ganho de causa ao Corinthians. O que é o ganho de causa? Ela entendeu que o contrato do Chicão foi, apesar da renovação, tem que ser considerado 2 contratos. O primeiro não vale nada, porque é antigo e tudo mais, vale só o primeiro. E valendo só o primeiro de 11, 12 e 13, e a lei mudou em março de 11, o Chicão tem direito à diferença de 15% de janeiro, fevereiro e março só de 2011 e não do que passou para trás, que aí seria um montante maior, um valor muito maior. E aí o Chicão e o advogado dele vão tomar as medidas agora e tentar algum tipo de mais de recurso lá em Brasília. Mas é isso. Então tá tudo explicadinho na matéria. Repito que o Chicão tá entrando. Como ele já disse aqui na live, explicou para vocês também algumas vezes, eu não tô pedindo feriado, não tô pedindo nada do que o torcedor realmente teria toda a razão de ficar chateado comigo. O direito de arena era um direito que eles tinham na época de 20%. A lei mandava 20% e os clubes, incluindo o Corinthians, claro, não aceitavam pagar e pagavam só 5%, e eles entraram na justiça pedindo os 15% que era de direito deles. A disputa judicial entre Corinthians e Chicão teve início em 2014, quando na primeira instância o Chicão teve a decisão favorável, com a justiça confirmando a unicidade dos contratos de 2008 a 2010 e de 2011 a 2013. Na segunda instância, o Chicão teve uma segunda decisão favorável e dessa vez com voto dos 3 desembargadores. O Corinthians entrou com um recurso chamado recurso de revista, que foi negado por um desembargador que não viu motivo da ação ser levada ao Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. E aí o Corinthians entra com um novo recurso chamado agravo de instrumento, que conseguiu levar a ação para o TST em Brasília. A ministra Adelaide Miranda Arantes confirmou a unicidade e rechaçou o recurso do clube, que foi quando o Corinthians entrou com um novo recurso chamado de agravo interno. A ministra Adelaide recebeu o mesmo e em julgamento próprio alterou a decisão. A unicidade então foi rechaçada e o período em que o Chicão passa a ter direito aos 15% é de apenas 3 meses, ou seja, janeiro a março de 2011. O Chicão ainda foi condenado a pagar uma multa por supostamente atrasar o rito processual. O advogado do ex-jogador estuda entrar com uma ação rescisória com o objetivo de demonstrar que a decisão de reverter o resultado foi um erro da ministra, tentando assim anular a mais recente decisão do TST.